Olá, meu nome é Arthur Saraiva Pascoal, eu sou estudante da disciplina de mineração de dados no curso Ciência de Dados da UFC e eu vou apresentar minha lista 1 sobre tratamento de dados. Vou importar as bibliotecas que eu vou utilizar, que o Pandas, NumPy, Request.js. Request eu vou usar para pegar a URL do GitHub do dataset e ler, fazendo com que qualquer pessoa consiga baixar localmente o dataset e rodar o código. O OS eu vou usar só para testar, então deu certo. Depois eu vou ler o dataset com pandas.readsSV e armazenar isso na minha variável df. Vai demorar um pouco porque é grande o dataset. Agora eu vou ver como está o meu data frame, né? Tem uma noçãozinha das colunas. Usando um df.head, agora eu vou usar um df.info para ter uma noção mais específica de colunas, linhas e valores não nulos. E dos data types. Agora eu vou localizar valores ausentes. Então eu vou fazer um células vazia igual df.snu, pegando o data frame booleano. Depois eu vou armazenar isso numa estrutura de pilha, onde eu tenho linhas e colunas empilhadas e vou rodar um laço for para mostrar cada uma. Então aqui no caso eu tenho a linha e a coluna da célula vazia. No item C vou contar quantas linhas tem valores faltantes. Então eu vou usar um axis igual a 1 para contar cada linha. E aí depois vou somar isso, um ponto sum. Tá? 557.561. Agora eu vou contar valores ausentes por coluna. Vou pegar minhas células vazias e dar um ponto sum e printar. Ele vai dizer o de cada. No item E, eu tinha que identificar linhas duplicadas. Então eu usei o def.duplicated, que retorna true para cada linha que aparece exatamente igual. E vou fazer um ponto sum para ter uma noção de quantas são. No caso aqui são 0. No item F, eu tinha que verificar valores fora do domínio esperado. Então eu fiz 4 checagens principais: datas, inteiros não negativos, floats e booleanos. No fim, eu reuni tudo isso em um data frame erro.df. Aqui eu vou printar os meus data types para ter uma noção e relembrar um pouco de como está meu data frame. E aqui eu vou rodar o meu código. Aqui eu tenho uma lista, erro list, e vou fazer as checagens: datas inválidas, inteiros que não parseiam, floats que não parseiam, booleanos inválidos, e vou armazenar isso em um data frame. Vou rodar isso. Aparentemente, nenhum valor fora do domínio esperado. No item G, eu vou contar caracteres por texto. Então eu fiz uma função lambda e vou usar o len de x quando o texto existir e 0 quando for none. E aí eu vou ter uma noção de quantos existem os caracteres. Okay. No H, vou contar as palavras por texto. Então eu vou fazer um string str de x.split, certo? Para separar por espaços, e vou ter um len de novo para contar quantas palavras resultam no meu vetor. Isso novamente se não for nulo. No meu item I, eu tinha que identificar mensagens virais. No caso, eu tinha que marcar viral igual a 1 se o mesmo texto aparecesse mais de uma vez no dataset. Então eu verifiquei o duplicated da minha coluna text content anonymous. Agora no item J, vou contar o total de compartilhamentos por texto e vou criar a coluna sharings. Usei o value counts, que gera uma série de contagem, e vou mapear para aplicar a contagem para cada linha. No item K, eu tinha que classificar a classificação do sentimento. No caso, atribuir 1 para sentimentos positivos, menos 1 para sentimentos negativos e 0 para neutros ou faltantes. E eu apliquei isso. Verificando se as colunas foram criadas corretamente, agora com df.info, vemos que foram criadas corretamente. Agora aqui nós vamos ter uma noção melhor se foram criadas ou não corretamente. Vamos dar um df.head. Certo? Vamos vir aqui para o final. Caracteres, words, viral, sharings e sentiment. Caracteres aparentemente está contando corretamente. Words aparentemente está contando corretamente. Viral aparentemente está correto. Sharings também.
E agora vamos checar a sentiment. Score sentiment. 0 quando for 0, positivo é 1, negativo é menos 1. No item L, eu tinha que remover as mensagens do tipo travazap. No caso, eu vou olhar a coluna travazap que tem um true ou um false e vou excluir os que forem true. Mas eu ainda posso ter travazaps que não tiveram flags como true e que acabaram sendo tratados como false. Então, a minha métrica foi identificar os travazaps igual a true, botar isso no mask flag, identificar onde o conteúdo de texto era nulo e o tipo de mídia era nulo, tendo talvez um possível travazap mascarado, e isso com o travazap sendo false. Então eu pensei nessa métrica e aí depois fiz uma junção das minhas duas máscaras para excluir. Então aqui eu vou localizar apenas onde travazap é true, para ter uma noção de como estava, e vocês podem ver que tem muitos none, e que facilmente se aqui fosse false, isso aqui poderia se passar de um travazap. Aí aqui eu vou ter uma amostra para filtrar o que é imagem, né? E aí para eu não excluir as coisas que são imagens ou vídeos. E aí aqui eu vou fazer a minha eliminação. Então esse meu código aqui, vou criar as máscaras. Vou combinar as duas máscaras. E aqui eu apenas printei umas estatísticas. E aqui novamente eu fiz uma amostra para ter uma noção. E aí fiz um drop usando um ponto copy, para não perder dados. Então aqui eu tinha 557.586 linhas totais, 16 linhas em que travazap era true, texto none e media type none e flag false eu tinha 0. Então aparentemente não escapou nenhum travazap. Então vou remover 16 linhas, ficaram 557.570. Vou verificar agora o df clean, está correto. Vou ver se ainda tem algum travazap true. Não tem. Isso aqui foi uma análise que eu fiz para ter uma noção. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, que eu verificava aparentemente quantos caracteres tinha um travazap. Aparentemente um travazap tem mais de 4.096 caracteres. Então se no meu data frame o máximo de texto é 4.096, aparentemente eu não tenho mais mapeado nenhum travazap, né? E aí eu tentei excluir com a minha métrica os travazaps que não eram mapeados por flag. Agora no item M eu tinha que verificar inconsistências entre as colunas. O objetivo era encontrar conflitos de regra lógica no meu data frame limpo. Então, score sentiment fora de menos 1 em 1, score misinformation negativo, has media igual a true sem media ou sem media type, has media URL true sem media URL, e mensagem do tipo texto, mas o text content é none. Então eu fiz várias concatenações com as métricas que eu queria e juntei isso tudo em um data frame final, onde eu dropei as duplicadas e fiz um display. Aparentemente não tem nenhuma inconsistência. Se a gente avaliar o data frame antes da limpeza, nós vamos perceber que vai ser printado inconsistências onde travazap era true. E aí quando nós voltamos, ele não tem mais inconsistências. Então esse foi o meu primeiro trabalho, minha primeira lista. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até a lista 2.